Considere o triângulo ABC, que é representado no plano cartesiano, em que o ponto A é simétrico ao ponto B em relação ao eixo Y e o ponto C é simétrico ao ponto B em relação à origem. Qual é a área desse triângulo? Então vamos construir aqui um plano cartesiano e eu vou colocar aqui o ponto que ele forneceu para a gente, que é o ponto B. Então, lembrando que no par ordenado, né? Quando a gente tem um par ordenado, o primeiro número é o x e o segundo número é o y, tá? Então, aqui, ó, 5 e 4. Então, no eixo x, 5 e no eixo y, 4. Então, o ponto é esse aqui, ó. Esse é o ponto B. Aí ele diz assim, ó, o ponto A, né? Então, vamos colocar aqui do lado, né? A gente vai localizar o A. O B ele já forneceu para a gente, o B é 5 e 4, né? 5 e 4. Ele fala que o ponto A é simétrico a B em relação ao eixo Y. Então, veja bem, se o ponto B está no primeiro quadrante, né? E o ponto A é simétrico a ele em relação a Y, então o ponto A vai estar do lado de cá, ó, do lado esquerdo, correto? Na mesma altura, porque a simetria é perpendicular aqui, ó, a referência aqui, né? Como se aqui fosse um espelho, eu colocasse um objeto na frente e ia formar no fundo do espelho uma imagem simétrica. Né? Então, a simetria quer dizer que a distância de B até Y é igual à distância de A até Y. Só que o A está do lado esquerdo, tá? Então, o A ele vai ser formado pelo par ordenado menos 5 e 4. O Y continua sendo o mesmo, tá? Então, menos 5 e 4 vai dar esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto A. Agora, vamos localizar o ponto C. O ponto C é simétrico ao ponto B em relação à origem da trajetória. Em relação à origem, significa que o ponto C vai estar, ó, relação à origem vai estar aqui embaixo, ó, no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, x é negativo e y também é negativo. Então aqui vai ser, se o meu x do ponto B ele é 5, tá? Ele é 5, então aqui do lado de cá eu vou ter o ponto A no menos 5. E o ponto B, o Y é 4, então no ponto C vai ser menos 4. Então vamos lá. Menos 5x e menos 4. Então aqui é o meu ponto C. Vou traçar uma linha unindo o ponto B ao ponto C, tem que passar exatamente pelo centro do plano cartesiano, tá? Tem que passar exatamente no meio dele. Então, ponto B, ligando até o ponto A. Então, tá aí, ó. Nós temos aí essa linha. Então, a simetria, ó, o B está aqui em relação à origem. Do lado de cá tem o ponto C. E aí nós vamos unir o ponto A ao ponto C. Vamos melhorar isso aqui, né? No ponto A e C. E aí, do ponto A até o ponto B. Bom, aí ele pergunta, né? Aí ele pergunta aqui, qual é a área desse triângulo? Então nós vamos calcular a área de um triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? A fórmula é, a área de um triângulo é igual a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Certo?
Então, você aqui. A base do triângulo é isso aqui, ó, de A até B. Então, de A até B, eu preciso do comprimento, da distância entre os dois pontos, A e B. E nós já vimos como calcular a distância de dois pontos que têm a mesma ordenada, tá? A ordenada aí é 4, né? A gente vai fazer o quê? Se a distância é de A até B, então eu vou fazer XB menos XA. Isso em módulo. Vezes. Aí nós vamos na altura. A altura está aqui, ó. A altura é de A até C. Então, multiplicado pela distância de A até C. De A até C vai ser YC menos YA. Tudo isso aí dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Quem é o XB? O XB é 5. Correto? XB5 menos XA. O XA é menos 5. Vezes. Deixa eu dar uma melhorada aqui para não ficar ruim de visualizar, né? Então a área vai ser XB menos XA, 5 menos 5, isso em módulo, vezes a altura. A altura é distância do ponto A até o ponto C. Então é YC menos YA. Tudo isso dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Menos 5, né? Sinais diferentes. Na hora que abrir o parênteses aqui, vai virar mais, né? Então, vai ficar 10. Vezes o YC. Não coloquei o valor aqui, né? Vamos lá. A gente altera aqui e já coloca o valor. Já vamos resolver isso agora. Então, eu tenho o YC é menos 4. Então, é menos 4 menos o YA é 4. Então, menos 4 dá menos 8. Só que eu trabalho com módulo, então eu vou trabalhar com 8. Isso dividido por 2. Então, agora ficou fácil, né? 10 vezes 8, 80. Dividido por 2, 40. Então, a área desse triângulo vai ser 40 unidades de área. Ele não forneceu, né? Se trabalha em metros, centímetros, né? Então, a gente vai ficar aqui com 40 unidades de área. Considere os pontos A, formado pelo par ordenado 2 e 8, né? B, 8 e 0. A distância entre eles é D. Bom, distância entre dois pontos. Nós vamos fazer. Cadê aqui? A fórmula a gente já conhece, né? É distância. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então, aqui. Vamos traçar uma linha aqui. Tá. Então, ó. A distância entre eles é. Então, a distância entre dois pontos, entre A e B, é igual a raiz quadrada. Aí eu coloco aqui XB menos XA ao quadrado, né? Mais YB menos YA. Isso aqui também ao quadrado.
Então, a distância entre A e B vai ser igual. XB. XB é 8. 8 menos XA. XA é 2. Isso aqui ao quadrado, mais YB. O YB é 0, menos YA, que é 8. Isso ao quadrado. Distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual. 8 menos 2, 6. 6 ao quadrado, 36. Mais 0 menos 8 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado dá mais 64. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 100 é igual a 10, né? 10 unidades de comprimento. Pode ser, né? Então, resposta aqui é a letra D, né? Letra D, 10. Tranquilo? Vamos aqui então agora pro próximo, que é o 12º exercício. Então vamos colocar um pouquinho mais para o lado. Melhorar aqui, ó. Isso. Prontinho. Determine o perímetro de um triângulo cujos vértices são os pontos R, 0 e 2, S, 3 e 5 e T, 9 e menos 1. Bom, o perímetro é a soma dos lados, né? Então, o perímetro é igual ao quê? A soma dos lados. Então, eu vou ter um lado R, S. Vou ter um lado ST. E vou ter outro lado que vai ser RT. Eu preciso calcular o comprimento desses lados, né? E aí, isso a gente já sabe fazer, né? Então, vou calcular aqui o comprimento, né? A distância, né? Do ponto R ao ponto S. Então, isso é raiz quadrada do XS menos XR. Quem é o XS? XS é 3. Menos o XR é 0. Isso aqui ao quadrado, mais YS é 5, menos YR, que é 2. Isso ao quadrado também. Então, essa distância de R até S, que é um lado do triângulo, vai ser raiz quadrada. Ó, 3 menos 0 dá 3, 3 ao quadrado, 9. Mais 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado, 9. Então, aqui vai dar raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18, fatorando o 18, né? Vamos fazer aqui, ó. Fatorando 18, dividido por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, isso aqui é 2 vezes 3 ao quadrado, né? Colocando isso dentro da raiz, o 3 ao quadrado sai, fica 3, vai ficar aqui dentro raiz quadrada de 2. Certo? Então, um lado a gente já conhece. Um lado já conhecemos. Vamos para o outro lado. Agora eu vou pegar o lado ST. Então, a distância
de S até T é igual raiz quadrada. Distância de S até T é xt menos xa, xt é 9, menos xs, xs é 3, isso aqui ao quadrado, mais yt menos ys. Yt é menos 1, menos ys é 5. Isso aqui ao quadrado. Então, a distância de S até T vai ser igual. 9 menos 3 dá 6, né? E 6 ao quadrado, 36. Mais menos 1 menos 5 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Então, nós vamos ter aqui que a distância de S até T é raiz quadrada de 72. Vamos fatorar isso aqui também, tá? Então, 72, fatorando, né? Decompondo em fatores primos, né? 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, isso aqui é 3 ao quadrado vezes 2 à terceira, sabe? Mas 2 à terceira para mim não fica legal, porque eu preciso de, como é raiz quadrada, eu preciso do expoente par. Então, em vez de colocar 2 à terceira, eu coloco 2 ao quadrado vezes 2, que é a mesma coisa. Quando eu jogar isso dentro da raiz, ó, o 3 ao quadrado vai sair como 3. O 2 ao quadrado vai sair de lá dentro como 2 e vai ficar lá dentro somente o 2. Ou seja, a distância entre S e T, distância entre S e T, que é o lado ST, né? Vai ser igual a 6 raiz de 2, tá? E agora a gente vai calcular a distância entre R e T. Distância de R até o ponto T. Então, é raiz quadrada, né? Aí é xt menos xr, né? Então, xt é 9, menos xr, que é 0, isso ao quadrado, mais yt, yt é menos 1, menos yr, yr é 2. Isso aqui é ao quadrado também. Então, a distância entre R e T vai ser igual. 9 menos 0 dá 9. 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Mais 1 menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, a distância entre R e T vai dar raiz quadrada de 90. Vamos fatorar isso? Para ficar... Ó, 90, decompondo em fatores primos. 90 divide por 2, dá 45. 45 dá para dividir por 3, que vai dar 15. 15 dá para dividir por 3, que vai dar 5. E 5 por 5 dá 1. Então, eu posso colocar dentro da raiz ali, ó, 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aí? 3 ao quadrado dentro da raiz, eu extraio a raiz, vem para fora o 3. O 2 não dá para extrair a raiz quadrada e nem o 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, nós temos aqui
os valores de RS, ST e RT. Então agora é só somar. Então eu vou pegar essa equação, né? E vou substituir o que eu tenho. Então o perímetro vai ser igual. RS, né? Onde está o meu RS? Vamos deixar bem grifado. O RS está aqui, ó. Onde está o meu ST? Meu ST está aqui, ó. E onde está o meu RT? RT está aqui. Tranquilo? Então agora a gente vai substituir os valores, né? Então vai ficar 3 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 3 raiz de 10. Então o perímetro vai ser 3 raiz de 2 mais 6 raiz de 2, vai dar 9 raiz de 2, mais 3 raiz quadrada de 10. Né? Isso é unidade de comprimento, né? Que é perímetro, né? Então, a nossa resposta ao que foi questionado é 9 raiz de 2 mais 3 raiz de 10 unidades de comprimento.